Boas, companheiros. Como falava, aqui atrasado, mais propriamente ontem, publiquei as luvas da Revit, as H2O. As que eu tenho é a versão 2. Estas foram as luvas que eu comprei na altura, quando comprei a NC. Eu comprei a NC mais ou menos em novembro, ou seja, ali, logo ali nos limiares de começar o inverno, e resolvi comprar umas luvas que me dessem alguma garantia de conforto térmico e de impermeabilidade. Na altura eu fui um dos nossos parceiros e onde estive a ver várias marcas e no qual isto também vai do gosto de pessoa para pessoa. Eu quis fazer o dito pandan entre casaco e luva, ou seja, tinha o casaco da Revit, estava super satisfeito e quis tentar ver ou tentar conciliar umas luvas da Revit. Pela minha experiência, nem sempre é possível fazer este pandan, porque entretanto futuramente eu vou pôr aí outras publicações e há determinados modelos da Revit que, pelo menos no meu caso, não encaixam bem a nível de dedos, ou seja, o tamanho a nível da mão está bom, mas depois ou o problema é meu ou o problema é da Revit, não sei, porque por norma os tamanhos a nível de palma da mão estão bons, mas depois a nível de tamanho de dedo tem modelos da Revit que são muito compridos e eu gosto das luvas. As luvas também convém andar muito justas, mas convém andar minimamente justas, porque elas depois com o tempo começam também a ganhar alguma folga e com o tempo e começam-se a ficar mais aptas ao nosso tipo de mão. Mas elas, estando já a posterior, à partida, com os dedos mais compridos, a tendência delas é alargar mais, ou seja, tu não ias beneficiar nada nisso e fui obrigado, depois quando andei mais para a frente à procura de outro tipo de luvas, a escolher outro tipo de modelo. Salvo isto, vou-vos apresentar aqui as luvas. Estas, como eu vos digo, também já têm menos pouco, mas é quase ao mesmo tempo que comprei o casaco. São estas, são as Revit H2O. Estas aqui, salvo erro, já são o modelo 2. As luvas, eu estou bastante satisfeito com elas. Na generalidade são umas luvas, tal como o casaco, muito polivalentes e também consigo andar com elas, se calhar não tanto tempo como o casaco, mas consigo andar com elas uma parte do ano bastante elevada. Não tanto, talvez 50% do ano eu consigo andar com elas, 50% a 40% do ano eu consigo andar com elas. E o porquê 45% a 50% do ano? Porque, efetivamente, elas não é um problema. A Revit, eu gosto bastante do design da luva. Eu vou chamar aqui este punho aqui elástico. Gosto muito e gosto do design delas, acho-as muito bonitas e ficam muito bem com o próprio casaco. E com outros casacos. Isto dá para muita variedade de casacos e não é por aí. Só que eu, pela minha experiência, elas são
a meu ver, são próprias e específicas para, embora elas sejam de inverno e dê para frio também, mas acho que elas se adaptam melhor para chuva. Para chuva porquê? Vou fazer aqui uma demonstração. Daí eu ter já o casaco vestido. Vocês poderiam estar aí a perguntar porque é que ele está com o casaco vestido. Não vou fazer mais nenhuma. Não vou falar mais sobre o casaco. Escusam de estar preocupados sobre isso. Mas é para vocês terem um exemplo de quando as luvas estão vestidas, elas vão isolar muito bem da água. Porquê é que elas vão isolar muito bem da água? Vou deixar esta aqui. Porquê é que elas vão isolar muito bem da água? Porque elas, como são justas ao punho, ok? E têm aqui este rebordo, se vocês conseguirem ver, é o ideal para andar debaixo de qualquer casaco. E a meu ver, o princípio para um bom isolamento a nível da água é, se vocês querem que a chuva não entre para dentro da luva, ou que vocês tenham um bom isolamento a nível de chuva, é quando a chuva, vocês estão a andar com o braço assim na moto, não é? A chuva começa a cair, começa a escorrer pelo braço abaixo. Se vocês tiverem o punho da luva por fora do casaco, automaticamente a água vai entrar para dentro da luva. Ou seja, como esta luva é bastante justa, automaticamente vocês podem tentar forçá-la, mas vão estragar a luva. Mas automaticamente esta luva é para andar sempre debaixo do casaco. Logo, para andar à chuva é muito boa. Eu não utilizo, como eu vos disse, eu não gosto de andar muito à chuva, mas já me aconteceu eu ter que andar à chuva. E elas são extremamente eficazes. Ao contrário do casaco e da luva, a luva é feita exatamente do mesmo tecido. É de um tecido Hidratex, da Revit. E tem um bom isolamento a nível de água. Contudo, a luva, vou-vos falar, a luva a partir de determinado momento, ela começa, como o casaco, ao fim, se vocês andarem a umas temperaturas abaixo de 10 graus, ao fim de algum tempo, eu vou especificar aqui mais ou menos 30 minutos, como fiz no casaco. Se vocês não tiverem, ela efetivamente começa a deixar, não é deixar passar vento, porque ela não deixa passar vento, mas vocês começam a sentir as mãos a começar a arrefecer. Nesse aspecto, a nível de isolamento, eu não posso lhe dar uma classificação muito elevada. A nível de garantir que tu fazes uma viagem de algum tempo eu digo superior a 30 minutos, e que tu vais chegar ao destino com as mãos quentes ou confortáveis. Porque isso não vai acontecer se tu andares a fazer uma viagem seguida superior a 30 minutos. Porque, por exemplo, eu de inverno, geralmente, sempre que posso, mesmo com temperaturas baixas, eu pego na moto e vou trabalhar com a moto, e o meu percurso é sensivelmente entre 20 a 30 minutos de casa a trabalho. E eu posso dizer com estas luvas que chego ao trabalho com as mãos frias. Mas é como eu digo, depois eu para a frente vou publicar outras situações, e pela minha experiência eu posso vos garantir que vocês podem adquirir as luvas, não é as mais caras do mundo, mas já com outro tipo de características mais caras, que os vendedores podem argumentar que elas vão-vos dar um conforto térmico superior, e até certo ponto pode ter alguma veracidade, mas não é 100% correto, porque todas elas
ao fim de algum tempo começam-vos a criar desconforto. Ok? Mas na generalidade, estas luvas são muito boas para o preço que eu dei por elas. Ok? Estas luvas, na altura, eu comprei-as pouco depois de adquirir o casaco, porque uma pessoa também tem gosto em ter as nossas coisas e que as nossas coisas sejam minimamente com qualidade, para nos dar garantias de segurança e conforto, como eu já disse. E as luvas, o preço de tabela delas, salvo erro, ronda os 80 e poucos euros. Como eu vos disse, é uma luva bastante completa, não é topo de gama. Eu posso lhe dizer que é uma luva gama média-baixa. Não é... para inverno, atenção. Luva para inverno. Ok? Porque luvas de verão ainda existem preços mais baratos do que estas e tudo mais. Como eu depois para a frente vou apresentar outras luvas que eu tenho aí para verão. Esta, sendo de inverno, é uma gama média-baixa, ok? Por isso, ela desempenha muito bem a função dela até determinado ponto. Ou seja, vocês não podem exigir muito delas, ok? Eu tive um problema com elas. Tive um problema? Não é problema. Ou seja, ela tem a nível de desgaste, já começa a aparecer aqui, após 2 anos, começa a aparecer aqui algum desgaste de uso. Ok? Não sei se será o mais expectável de umas luvas destas. Vou buscar a outra para vos mostrar. Esta aqui, a do lado esquerdo, nem tanto, mas já apresentam aqui algum desgaste. E aqui, inclusive, também algum pequeno desgaste. Elas têm aqui uns reforços. Isto eu estive a ver umas especificações, elas são feitas, a parte de baixo é feita de uma pele, feita de pele de cabra. Tem aqui um reforço mais esponjoso, aqui nesta zona, se a gente às vezes, se calhar, tenta o azar de ir ao chão. Ok? Tem aqui um reforço mais esponjoso, não é nada de plásticos nem nada de muito duro, é uma situação mais esponjosa. Tem aqui nos nós dos dedos, realmente aqui é duro, confere uma proteção razoável. Já começa a ter aqui alguns sinais de desgaste e dá para trabalhar bem com o telemóvel. Okay? Vocês, se utilizarem esta luva no visor do telemóvel, ela funciona muito bem. Eu na altura comprei estas luvas por, acho que a tabela rondava mais ou menos os 80 euros. Eu consegui, salvo erro, rondar os 70 ou 69 euros por estas luvas novas. Acho que é um preço justo para a luva. Mas, como eu digo, é um modelo intermédio. É um modelo intermédio que garante até determinado ponto algum conforto a partir de determinada altura. Deixa de garantir esse conforto. Isto para o nível de frio e para o nível de quente. Ou seja, vocês mais ou menos a partir dos 15 graus também começam a ser excessivamente quentes. Ok? Tem uma vantagem em relação às luvas com membrana Gore-Tex, que dei a minha recomendação agora. Se vocês forem averiguar um bocado sobre o assunto, para quem tiver luvas com membrana Gore-Tex, que eu tenho, depois para a posterior eu vou apresentar essas luvas. Se vocês andarem à chuva com elas, que elas são impermeáveis, ok? Por norma, todas as luvas Gore-Tex são mais caras, dão-nos um melhor conforto térmico, assim como uma impermeabilidade superior. Mas, contudo, se utilizarem as luvas com membrana Gore-Tex,
À chuva não podem utilizar as luvas com punhos aquecidos, ok? Porque os punhos aquecidos com a chuva vai criar um ressoar dentro da luva que vos vai criar uma transpiração adicional e que vos vai criar uma umidade dentro da própria mão. Por isso, fica aqui uma nota e um aviso. Para aqueles que têm luvas com membrana Gore-Tex e punhos aquecidos, a minha recomendação é este tipo de luvas, com este tipo de tecidos, que são tecidos mais respiráveis, ok? Se vocês andarem com punhos aquecidos, eu recomendo este tipo de luvas sem membrana Gore-Tex, ok? Impermeáveis, que garantam a impermeabilidade, mas que não tenham membrana Gore-Tex, ok? O meu feedback, na generalidade, é positivo, mas não me deslumbrou ao ponto de eu dizer que se calhar futuramente compre umas ou não. Compre novamente outras ou não, ok? Outro problema destas luvas que eu me esqueci de problema, muitas das vezes é problema ou pode não ser problema. Vocês vestem as luvas, por exemplo, podem estar num dia que estão um bocado com mais pressa, calçam as luvas, apertam-nos e tudo mais, e apertam o casaco, mas não apertam o casaco muito justo, ou deixam aqui alguma coisa folgada, não sei o quê, como acontece muitas vezes à prova, não sei o quê. Se vocês não tiverem atenção a prender aqui muito bem o casaco, vocês vão ter uma probabilidade muito grande de, em andamento, o ar começar a passar por baixo do casaco e ir para os braços, para a parte de dentro. Ou seja, se vocês depois quiserem ir, começam a sentir o frio ou o desconforto e vão ter que parar para ajustar melhor o casaco. Senão esse desconforto vai continuar, porque como a luva está por baixo do casaco, a tendência vai ser o vento refletir na luva e querer entrar para dentro do casaco. Ok? Eu tive essa experiência e aconteceu-me algumas vezes. Uma pessoa veste as luvas mais à pressa, ou isto e aquilo, e a meio da viagem, ou relativamente pouco tempo depois, quando atinge velocidades um bocadinho mais velocidades de cruzeiro, vou-lhe chamar velocidade de cruzeiro, começa a sentir algum vento a entrar entre a luva e o casaco, se ele não ficava injusto. Ok? Devido a isso, mais para a frente, isto obrigou-me a ver outras possibilidades que me garantissem um melhor isolamento térmico e que me causasse este problema a nível de passar o vento por baixo do casaco. Ok? Mas depois eu publiquei outra situação para vocês verem e depois faço a minha avaliação sobre esse novo equipamento que eu vou apresentar aí. Ok? Mais uma vez, espero que tenham gostado. Espero que continuem a assistir os vídeos. Espero que tenham ficado mais elucidados sobre este tipo de equipamentos. E vemos aí numa próxima. Continuem seguros, boas viagens e bota para a frente, ok?